Queridos, um excelente dia para todos vocês. Neste momento nós estaremos começando a nossa escola bíblica dominical. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Roberto, sirvo ao Senhor na igreja de Madureira, no campo de Carapicuíba, na pessoa do nosso pastor local José Filho, também na pessoa do nosso pastor presidente de campo, pastor Jason Secundo Barreto, e nosso pastor de estado, pastor Macedo. Meus queridos, nesse momento nós vamos dar início à nossa escola bíblica. Essa é a lição 3, lição do dia 17 de janeiro de 2021, nossa terceira lição. Nessa lição nós estaremos tratando a respeito da vida de Esther. Nós vamos falar esse dia de hoje a respeito da vida de Esther, uma pessoa que teve uma importância extrema, enorme para o povo de Deus, uma mulher que Deus usou ela grandemente para trazer socorro para o seu povo. Meus queridos, antes de nós entrarmos na lição, eu já convido a você que é novo aqui no meu canal a inscrever-se no nosso canal, deixar o like para fortalecer o nosso canal e ativar o sininho da notificação para você não perder nenhum conteúdo novo. Lembrando que todo domingo eu estarei postando os vídeos a respeito da Escola Bíblica Dominical. Semana que vem estarei trazendo o vídeo na igreja. Hoje, essa semana não nos houve oportunidade hábil para isso, mas semana que vem, em nome de Jesus, nós estaremos postando a sequência da nossa lição. Meus queridos, nossa lição ela começa o seguinte: o título da lição é Mardoqueu e sua integridade. O texto áureo ele diz as seguintes palavras: e todos os serviços do rei que estavam à porta do rei se inclinaram e se prostraram perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Esther capítulo 3, verso 2. Verdade prática: é fundamental que o discípulo de Cristo possua uma vida íntegra. O objetivo desta lição é refletir sobre o valor da integridade, apresentar a importância do discernimento e extrair lições de Mardoqueu para os dias atuais. Texto de referência. O texto de referência ele está no livro de Esther, na Bíblia, no capítulo 2, verso 21 a 23. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. 22. E vendo isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados com uma forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Também no livro de Esther, no capítulo 6, a continuação desse texto de referência. No versículo 1, naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Meus queridos, nós temos aqui as leituras complementares, isso aqui é para você fazer no decorrer da semana, dentro do livro, dentro de alguns assuntos pertinentes ao livro. Na segunda-feira, temos Daniel 32 e 4. Na terça, Salmos 41 e 12. Na terça, Salmos 41 e 12. Na quarta, nós temos Provérbios 10 e 9. Na quinta, Provérbios 11 e 3. Na sexta, Provérbios 18 e 6, e no sábado, Mateus 5 e 37. As palavras de quem é íntegro não mudam. É mais ou menos
as bases que tem lá. Os hinos sugeridos, o 33, o 126 e o 339. Motivos de oração. Ora para que nossa fé nos leve a possuirmos uma vida íntegra. Esboço da lição. Mardoqueu e sua integridade. Mardoqueu demonstra discernimento. E lição de Mardoqueu para os dias atuais. Introdução. Veremos nessa lição que Mardoqueu manteve seu caráter íntegro para como servo de Deus, ainda que vivendo em terra estranha e no meio de políticos. Podemos observar que mesmo em meio às dores, ele manteve-se fiel ao Senhor. Primeiro ponto. Essa lição são 3 pontos, um primeiro ponto com 3 tópicos. Primeiro ponto. Segundo o dicionário, integridade significa característica da pessoa que é íntegra, qualidade de quem é honesto, quem é incorruptível. Os relatos bíblicos mostram que Mardoqueu foi um homem de caráter exemplar. Sua vida é um exemplo de integridade e submissão a Deus. A história de Mardoqueu é importante, pois nos inspira a perseverarmos em integridade, mesmo em meio a uma geração corrompida. Filipenses 2 e 15. Primeiro tópico do primeiro ponto, vamos entrar no assunto agora. Assunto da nossa lição, um assunto riquíssimo, muito bom. Lembrando os irmãos que essa revista, que é a revista da editora Betel, que é a editora da Nação Madureira, ela tem como autor o nosso bispo Abner Ferreira, que são os presidentes da nossa Convenção Geral da CONEMAD Nacional, que é o Samuel Ferreira, o Abner Ferreira, e o nosso presidente vitalício, o senhor Manuel Ferreira, nosso bispo Manuel Ferreira. Meus queridos, dando continuidade, o primeiro tópico diz assim: a integridade consistente em terra estranha. É importante falar sobre o livro de Esther sem que venha à mente o cativeiro babilônico. Este fato ocorrido no século V é um dos mais importantes da história hebraica. Diversas fontes arqueológicas e livros históricos e proféticos da Bíblia, como Daniel, Jeremias, Ezequiel, Neemias e Esdras, entre outros, nos oferecem melhor compreensão dos acontecimentos que marcaram este momento. Ciro, o rei da Pérsia, derrotou o Império Babilônico e permitiu que os exilados retornassem aos seus países e reconstruíssem sua sociedade. No entanto, muitos judeus optaram em ficar na Pérsia. Um dos motivos que fizeram com que alguns dos judeus não voltassem à sua terra natal foi a situação profissional e econômica instável, pois muitos trabalhavam no comércio, outros enfrentavam laços familiares com povos locais. Mardoqueu não acompanhou os que se mudaram para a terra de Judá. Porém, mesmo vivendo em terra estranha, não perdeu a sua integridade e a sua devoção a Deus. Esse foi o primeiro tópico. E o que isso quis nos dizer? É o seguinte: Israel, no período da sua história, cometeu erros. E Deus sempre alertava o povo de Judá e o povo de Israel a não cometê-los. Mas não deram ouvidos. E Deus os perdoou. Mas chegou uma época que Deus resolveu trazer juízo sobre o povo devido aos seus pecados, pois não se arrependiam, não abandonavam o erro e faziam sempre Deus lembrar daquilo. Até que Deus de madrugada levantava profetas e falavam ao povo: arrependam-se, larguem o mau caminho. Mas o pessoal adorava outros deuses, queimavam seus filhos a Baal, a Moloque, faziam diversas oferendas e faziam todos os costumes das nações ao redor no qual eles tinham conquistado. E Deus sempre disse que não queria isso. Deus não queria que eles consultassem os mortos, não queria que eles fizessem essas coisas. Deus não queria que eles procurassem as cartomantes, as bruxarias.
E o povo se metia nessas coisas, até que Deus trouxe juízo. Deus derrotou a Babilônia, Deus derrotou Israel, levando para o Império Assírio, e depois Deus derrotou Judá, levando para o Império Babilônico. Israel foi destruído, Jerusalém foi destruída suas portas, destruído o templo, levaram cativo centenas de milhares de pessoas, alguns milhares de pessoas, e foi uma destruição só. E esse povo chegou em Babilônia, mas esse povo tinha uma promessa. Levantou-se alguns profetas trazendo algumas coisas mentirosas, mas Jeremias disse, olha, vocês vão passar 70 anos no cativeiro, mas depois de 70 anos eu vou me lembrar da promessa que eu fiz, eu vou trazer vocês de volta. E nesse período o povo fez caso, o pessoal se casou, o pessoal contraíram matrimônio, tiveram filhos, cresceram, se desenvolveram na Babilônia, que na época era a maior potência bélica do mundo antigo. Não havia nação mais poderosa do que o Império Babilônico, tanto que eles derrotaram Judá e levaram cativo. Inclusive o seu rei, levaram diversas pessoas cativas. Entre eles estava Mardoqueu e a sua prima Esther, que os pais de Esther haviam morrido e Mardoqueu criou aquela menina como sua filha. Nesse período, o povo cresceu, se desenvolveu e muita gente nem lembrava mais da promessa, só os mais antigos. Aí você vê nos Salmos 130, você vê no Salmo 137, às margens do rio da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros de lá havíamos pendurado as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai um dos cânticos de Sião. Então alguns dos cânticos de Sião, como, porém, haveríamos de entoar cântico do Senhor em terra estranha, que se apegue em ti e esquecer-me de Jerusalém, que se esqueça a minha mão direita e apegue-se a minha língua ao paladar, se não lembrar de ti, se não preferir em Jerusalém a minha maior alegria. E eles fazem uma profecia e dizem, ai de ti, filha dos caldeus, Babilônia, que será destruída, feliz aquele que der o teu pago, o mal que nos fizeste, feliz aqueles que pegar com teus filhos e esmagá-los contra as pedras. Sabe por quê? O povo, quando eles derrotaram Judá, eles foram tão cruéis que eles matavam as mulheres grávidas, tacavam ela nas pedras, que os filhos morriam ainda no ventre, na barriga. Foram cruéis, porque Deus estava trazendo punição para Judá, mas Deus ainda se lembrava de Judá. E essas coisas aconteceram tal como está no texto. Meus queridos, por isso que o texto aqui deixa claro que Mardoqueu ele manteve-se íntegro lá na Babilônia, em meio à terra estranha, e guardou a palavra de Deus e não se deixou levar pelos costumes pagãos. Meus queridos amados irmãos, vamos para o segundo tópico. O segundo tópico, do primeiro ponto, ele diz o seguinte: a integridade na criação e acompanhamento de Esther. Isso aqui é falando a respeito de Mardoqueu. A conduta de Esther nos faz ver que Mardoqueu a educou nos caminhos do Senhor. Esther chegou a ser rainha, mas ela não perdeu o amor de Deus que fora ensinada por seu primo. Ela sabia que precisava acordar todos os dias nos braços do Senhor. Salmo 139, verso 18 e Esther 4, 15 a 17. Mardoqueu, como um bom educador, não queria nada mais do que saber que sua prima é uma pessoa de caráter, ou seja, uma mulher que possuía honra, bondade e integridade. Devemos aprender com Mardoqueu que a integridade das nossas crianças também tem um tremendo impacto para além da nossa própria família. Ele nos ensina, por meio da educação de Esther, que um bom caráter não é genético. Deve ser ensinado e aprendido.
Isso aqui significa a seguinte situação. A Bíblia diz assim: ensina o teu filho o caminho que deve andar, para quando for mais velho não se desviará dele. A Bíblia também deixa claro que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem gente que diz: meu filho tem a natureza ruim, meu filho não sei o quê, meu filho não presta, isso, aquilo, aquilo outro. Ninguém deseja que seu filho venha a seguir um caminho ruim. Mas nós devemos ensinar nossos filhos desde criança, desde o berço, desde a mais tenra idade, os bons costumes, os valores cristãos, os valores da nossa casa, valores bons da sociedade. Mas não ensinar coisas desagradáveis, coisas de cunho mundano, algo que futuramente vai prejudicar. Por isso que nós vemos famílias destruídas em diversas situações por falta, sabe de quê? Do ensino. E quando há um ensino, o ensino não é um ensino sadio, mas um ensino que às vezes a pessoa acha que está correto, mas ele não é um ensino bom, não é um ensino fundamentado nas bases dessa escritura, mas é um ensino fundamentado em costumes de tradições seculares. Mas o primeiro ensino que a gente deve trazer é baseado na Escritura. Baseado na Escritura. O primeiro, sempre respeitar as pessoas, respeitar os vizinhos, respeitar os mais velhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, obrigado. Ser gentil, amável. Fulano, você está bem? Tudo bem? Como vai hoje? Muito obrigado. Outros costumes de valores. Olha, não pode pegar nada que é errado, se não lhe deram não é seu. Costumes que a pessoa tem que adquirir. Exemplos. Quando a pessoa é bem ensinada, chega uma pessoa, vamos fumar ali um baseadozinho que não dá nada não. Mas a justiça não diz que, a lei não diz que são drogas e drogas são contra a lei? Se é contra a lei, logo é crime. Se ela tem alguma coisa que inflige a lei, é prejudicial. E aquilo ali, de um médio a longo prazo, vai ser maléfico. Nós vemos aqui o Provérbios, livro de Provérbios, um livro muito bom que todo ser humano deveria olhar, dar uma estudada. Livro de Provérbios você aprende a viver em sociedade, você aprende a considerar e a lidar com as autoridades, você aprende a lidar com a vizinhança, você aprende a cuidar dos seus filhos, você aprende a se desviar do mal, você aprende a fugir da mulher adúltera, você aprende tudo que ronda a nossa sociedade. O livro de Provérbios deixa claro. Tem uma passagem que diz no livro de Provérbios: olhe, não olhe para o copo quando o vinho se escorre suave, pois ao final morderá como uma víbora. São diversos textos que são lindos ao extremo e sempre devemos olhar. E o que o texto estava dizendo era que Esther, ela foi uma menina que foi ensinada princípios e que ela levou por toda a vida. Para quem não conhece a história de Esther, seus pais morreram, eles foram levados cativos para a Babilônia. Mardoqueu descobriu um plano, pois Mardoqueu vivia na porta do palácio, mas antes disso, o rei Assuero fez um banquete, Rainha Vasti fez um banquete, e a rainha foi chamada pelo rei para se apresentar lá no meio do rei e daquelas pessoas que estavam lá. Ela se sentiu assim, vamos dizer, tipo humilhada e desobedeceu a ordem do rei. Devido a isso aí, o rei recebeu conselhos de alguns servos dele, de alguns homens grandes, dizendo que destituíssem ela e procurassem uma pessoa para ser rainha. E ele montou lá um concubinato e aquela coisa toda. E nisso aí ele achou graça de Esther, que a Bíblia diz que era uma moça bonita, formosa e uma mulher diferente. E isso aí até chegar nesse período onde Mardoqueu, porque ela guardou os seus princípios. Meus queridos, vamos dar prosseguimento ao assunto. Nós paramos no 2, agora vamos para 1.3.
diz o seguinte: a integridade na atitude para com o rei Assuero. O livro de Esther revela fatos e acontecimentos que evidenciaram a integridade de Mardoqueu para com o rei da Pérsia. Mardoqueu, um judeu da tribo de Benjamim, ficou conhecido por criar sua prima Esther como filha. Esther capítulo 2, versos 5 a 7. Foi um homem inteligente que agiu conforme a direção de Deus. Ele ficava sentado à porta do rei e ali sabia o que acontecia na cidade. Esther capítulo 2, verso 21. Certa vez escutou que 2 homens emboscaram contra o rei Assuero. Avisou a Esther e que Esther levou a notícia ao rei, evitando assim a sua morte. Mesmo em terra estranha, Mardoqueu permaneceu em sua trajetória de integridade. O seu exemplo nos inspira a nos dedicarmos com mais ímpeto e amor à seara do Mestre, a fim de que cumpramos a missão que ele nos entregou. Aqui relata o seguinte: Mardoqueu, ele vivia na porta do rei, por Esther já ser rainha, ele vivia na porta do rei e ele sabia tudo o que acontecia. O rei tinha vários eunucos e tinha vários guardas que trabalhavam no palácio. 2 desses guardas intentaram um atentado para matar o rei Assuero, mas o Mardoqueu ouviu, avisou Esther avisou o rei investigou e descobriu que o plano era verdade, e assim trouxe punição para aqueles caras, e o rei foi poupado da morte. Mardoqueu, ele poderia pensar assim: o que é que eu vou ganhar com isso? Mas eu vou ganhar intriga de alguém, ou alguém vai me odiar porque eu acabei com um plano que tinham de matar o rei. Porém, não imaginava ele que isso tudo já era uma preparação que Deus tinha para honrar Mardoqueu e para livrar o seu povo da morte. Por isso, irmãos, não importa o que aconteça, é sempre bom sermos fiéis, sermos corretos, mesmo que isso nos custe algum tipo de prejuízo, alguma coisa, é melhor sermos honestos e fiéis e termos, sabe o quê? Um bom nome. A Bíblia diz que é melhor um bom nome do que muitas riquezas. É melhor ter um bom nome, ter um nome agradável, uma pessoa que tem um nome que tenha honra, que as pessoas não vão dizer: pai, fulano não presta, mas que a pessoa: pai, fulano ali sim é uma pessoa correta, uma pessoa direita, não anda com coisa errada. Isso é uma das melhores coisas que nós temos. Isso é honroso, é agradável a Deus, vivermos em paz. A Bíblia diz: buscar paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém terá a Deus. Vamos dando continuidade ao nosso assunto. E assim nós terminamos o terceiro tópicozinho do primeiro ponto. Vamos dar em continuamento ao assunto. Segundo ponto. Mardoqueu demonstra discernimento, ou seja, ele demonstra entendimento e sabedoria. Nós vemos lá no início da lição, dando o significado de integridade, que é aquela pessoa honesta, cordeira, pessoa que não se corrompe. Isso é integridade, é ser íntegro. Aí ele mostrou o discernimento. Mardoqueu demonstra discernimento ao denunciar a trama para matar o rei. Instruir Esther sobre o perigo existente caso ele revelasse sua verdadeira identidade. Aprendemos a enxergar por meio da vida de Mardoqueu que a intimidade com Deus nos oferece maturidade, capacidade para discernir entre o bem e o mal. A integridade com Deus, ela nos dá a capacidade de discernir essas coisas. Nós só conseguimos discernir essas coisas, nós temos integridade, nós temos comunhão, nós temos paz e busca com o Eterno, nós nos achegarmos cada vez mais perto do Eterno. Vivendo em terra estranha, continuando sobre a vida de Mardoqueu, Mardoqueu, mesmo vivendo em terra estranha, entendia que Deus é fiel no cumprimento de todas as suas alianças e promessas. Certamente Mardoqueu era conhecedor da aliança entre Abraão e o Senhor. Mardoqueu percebeu que o povo judeu corria o risco de ser exterminado e que
eles até poderiam fazer alguma coisa para não acontecesse tal tragédia. Se Deus tem promessa em nossa vida, devemos crer que Ele cumprirá. Não devemos deixar que ramãs da vida venham impedir a nossa trajetória e nos amedrontar. Mardoqueu nos ensina que não importa onde estejamos, nos momentos de crise, não adianta ficar ali choramingando. Sua história de vida nos faz observar que nesses momentos é preciso orar, jejuar, buscar a face do Pai, até que Ele envie o seu socorro. Isso aqui, meus queridos, significa o seguinte. Quando esses dois eunucos foram descobertos, o rei Assuero levanta um homem chamado Amã como uma espécie de primeiro-ministro. E esse cara ele tinha poder lá no império e ele tinha autoridade sobre os demais funcionários do reino e da casa da coroa, né? Da casa do rei, do palácio. Porém, esse camarada aí, esse Ramã, foi dada uma certa autoridade a ele e o rei havia baixado um decreto que todos os funcionários se prostrassem a Amã. Porém, Mardoqueu não se prostrava. Amã ele se enfureceu, porque Mardoqueu não se prostrava, né? E foi feito um plano para destruir o povo, feito um plano para destruir o povo judeu. E a solução que Deus trouxe era por intermédio da vida de Ester e Mardoqueu. Isso aí provavelmente nós iremos abordar em outras lições, mas o que cabe agora para nós é a questão da integridade dele. E dando continuidade, o segundo ponto diz assim: percebendo as oportunidades. A Bíblia registra dezenas de personagens que souberam aproveitar as oportunidades. Davi foi recompensado por sua coragem, Abraão foi recompensado por sua fé, Jó foi recompensado por sua paciência. Mardoqueu faz parte dessa lista. Ele foi honrado por ter tido a oportunidade de calar-se e não denunciar a trama de morte contra o rei, porém ele escolheu fazer o que era certo. A atitude de Mardoqueu nos faz ver que uma grande oportunidade nos concede outras oportunidades que estavam em alguma forma ausentes, antes serão expostas. Muitas vezes pequenas oportunidades são o começo de grandes honras. Pequenas oportunidades são o começo de grandes honras. Ele não sabia que aquilo ali que ele tinha feito traria essa consequência toda. Quando o rei perdeu o sono, foi olhar e descobriu que Mardoqueu tinha livrado ele, era quem tinha denunciado, ele concede dar honra para Mardoqueu, um homem que agora recebia honrarias. Por isso que é bom você fazer o que é correto, mesmo que ele traga ali um prejuízo, alguma coisa assim, mas é bom, correto, você para fazer o que é certo, porque você vai ter pelo menos, em primeiro lugar, paz de espírito, vai poder dormir, se acordar sabendo que fez o que era certo, não vai ficar com o teu nome sujo por aí, e Deus, no tempo certo, há de recompensar a sua vida. Meus queridos, vamos para o nosso próximo tópico, e diz assim: lidando com a exaltação. Quando Deus lhe dá um desígnio, ele também está sempre junto com você. Por isso, nunca tente fazer nada sem a presença dele. João 15:5. A intimidade com o Senhor deve ser valorizada e cultivada. Mardoqueu, como um bom servo, desfrutou, pois ele vivia suas ações voltadas ao soberano. A história de Mardoqueu mostra que, além da honra vir na hora certa, o melhor de Deus incide sobre aqueles que descansam na sua presença, que possamos ser como Mardoqueu, praticar o que Deus quer que praticamos e não segundo o nosso desejo. Assim não seremos dominados pela soberba. Ou seja, esperarmos o agir de Deus.
Se agora você está em situação desagradável, tenha paciência, que Deus vai lhe tirar dessa situação. Se você está na bênção, mantenha-se fiel, verdadeiro, correto para com Deus. Porque o Deus que traz a provisão é o nosso Deus que tudo vê. É isso, é ser o mesmo, tanto nos tempos ruins como nos tempos bons, é não esquecer de Deus. Se a situação está difícil, está um pouco complicada, tenha fé, tenha paciência, mantenha o ânimo, guarda a coragem no teu coração, a fidelidade no eterno, que Deus há de lhe tirar dessa situação. Tenha paciência, acalma o coração, guarda a palavra, tem bom ânimo, porque o nosso Senhor Jesus disse as seguintes palavras: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, busca a minha palavra, busca o reino, as demais coisas, eu me responsabilizo. Era isso que Deus quis dizer, ó. Busca a palavra de Deus, as demais coisas Deus cuida da tua família, do teu casamento, do teu lar, das tuas finanças, dos teus filhos, daquilo que você faz. Só se mantenha fiel com o eterno. Meus queridos, dando prosseguimento ao nosso assunto, vamos para o nosso último ponto, lições de Mardoqueu para os dias atuais. Ó, vamos lá, o primeiro ponto. Não tenha medo dos desafios. Mardoqueu atendeu ao pedido de Esther em buscar o Senhor no momento de todas as situações lhe eram contrárias. Após o propósito de 3 dias, este é capítulo 4, verso 15 a 17, Mardoqueu sabia que era um grande risco e um desafio enorme, porém ele precisava que isso acontecesse, porque o propósito era salvar o seu povo. Diante do risco da vida, devemos confiar em Deus, que pode nos dar o escape. 1 Coríntios 10 e 13. Assim como Mardoqueu precisava buscar a Deus, fazendo isto, estaremos buscando a direção e a ajuda daquele que conhece todas as coisas e pode resolver todas e qualquer situação que venha contra a nossa vida. Como Mardoqueu, não devemos ficar parados com medo das circunstâncias. Devemos ter a única certeza: Deus está conosco. Mardoqueu entrou num propósito com sua filha, com a sua prima, de orarem, porque ninguém poderia chegar na presença do rei sem o rei ser chamado, sem o rei chamar, mesmo Esther, que era a rainha. Mas aí eles vão orar, bota a nação para jejuar, porque apregou-se na nação que o povo seria destruído e estava chegando próximo à data. E o povo foram orar, foram buscar o escape de quem? Deus. Porque o Senhor disse que antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. E agindo eu, quem impedirá? Eles foram buscar no eterno a saída para aquela situação. E Deus prontamente atendeu, fez com que as circunstâncias fossem favoráveis para Esther, para ela pedir para fazer um jantar, um banquete com o rei, também dar um banquete lá para o Amã, e assim trazer à tona todo o plano e dizer que ela mesma era hebreia, que ela tinha nacionalidade e que ela estava enquadrada nos que iriam perder a vida, por causa de Mardoqueu não se dobrar e não rejeitar aquilo que Deus... Vamos terminar o nosso estudo. A vida cristã exige perseverança. É o terceiro ponto. Perseverança é a base fundamental da vida de qualquer cristão. Perseverança significa persistir em seguir Jesus, mesmo enfrentando dificuldades. Perseverança é fazer o bem, independente das circunstâncias, por amor de Deus. Gálatas 6 e 9. Perseverar em obedecer a palavra de Deus é o que faz a diferença no reino de Deus. Que sejamos perseverantes em seguir o Senhor, tendo a certeza que Deus opera em nossa vida, como operou na vida de Mardoqueu. Por isso, seja perseverante, tenha fé e busque com ímpeto a presença do Eterno. O tópico 3 do ponto 3. Cresça em valores sólidos, bem definidos. Mardoqueu foi ameaçado de morte,
mas isso não foi suficiente para que se calasse. Quando soube da trama de morte do rei, seus valores foram mais altos e acabou por denunciar o plano. Muitas vezes o mundo produz muitas vozes tentando nos desanimar, trazendo ansiedade que podem prejudicar a nossa vida de oração. Contudo, quando possuímos valores bem definidos e sólidos, nada nos afasta do amor de Cristo. Romanos 8, verso 35 a 39. Meus queridos amados irmãos, nós vemos aqui essas palavras a respeito da perseverança e a respeito também, meus queridos, de nos mantermos firmes e fiéis a Deus em meio às situações mais adversas que se levantam. Devemos manter a sinceridade, a integridade e a fé. Conclusão. Nesta lição observamos que a integridade deve ser a nossa marca. Vimos que devemos seguir o exemplo de Mardoqueu, que viveu em uma sociedade pecaminosa, porém manteve-se fiel perante o Senhor, pois possuía valores sólidos e bem definidos. Meus queridos, assim encerramos nossa lição. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada um de vocês que ficaram comigo até esse momento. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma atualização. Ative o sininho da notificação e deixe o like para nos ajudar e o seu comentário. Meus queridos, que Deus abençoe. Um excelente dia a todos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um abraço.